Bom, então vamos lá. A proposta dessa videoaula é nós tentarmos resolver essa questão. Por exemplo, se eu clicar no mecanismo de edição aqui, ó, ele não habilita, não faz nada. Aparentemente ele não está fazendo nada, mas na verdade ele está me gerando um problema aqui nesse combo. Isso acontece pelo seguinte: esse aqui, objeto é um objeto select no menu e nós especificamos que ele vai funcionar com base em dados que estão armazenados numa tabela do banco de dados. Acontece que o JSF, na verdade, ele converte a tela aí em HTML e o HTML só sabe trabalhar com texto. Então, para que esse objeto passe a funcionar de maneira adequada, eu preciso criar um mecanismo que vai converter um objeto Java em um objeto texto para ser manipulado no HTML. E quando eu fizer a escolha do objeto textual do HTML, eu preciso aprender a converter esse objeto para um objeto Java. Então, nós precisamos criar aqui uma classe que vai funcionar como um conversor e vai permitir que essa comunicação entre a interface HTML e o objeto Java aconteça. Então, vamos lá. Para a gente poder resolver isso, então, nós vamos lá no NetBeans, tá? E nós vamos criar aqui, ó, eu vou colocar dentro do controle, não, melhor, vou criar um pacote novo, tá? Que eu vou chamar de new package, e eu vou chamar ele de converter. Então, nesse pacote converter, deixa eu fechar essas outras coisas que aqui estão. Nesse pacote converter, eu vou criar, então, meu conversor. Ele vai ser um conversor da classe tipo usuário. Então, eu vou criar uma nova classe Java, que eu vou chamar de tipo usuário converter. Bom, feita essa especificação aqui, tipo usuário converter, não basta eu simplesmente escrever no nome da classe. Eu preciso especificar que essa classe ela vai ser um conversor para o JSF. Então, eu venho aqui, arroba, faces converter. Então, eu vou fazer a importação e eu vou dizer que essa classe ela vai trabalhar como um conversor para as classes de interface. E eu vou especificar um nome para ela. Eu vou usar o mesmo nome da minha classe criada, tipo usuário converter. Beleza. Feita essa especificação, já configurei para que o JSF entenda que essa classe vai funcionar como conversor. Então, agora, para que ela funcione efetivamente, eu preciso implementar a classe converter aqui. Só que essa classe converter, percebam que eu fiz a importação do persistence converter. Está errado esse cara aqui. Ó. Vamos de novo, Ctrl Shift I. Eu preciso fazer o converter da Java Faces, é esse cara aqui, ó, Faces Context Converter, ok. Então, beleza. Ele vai me acusar uma advertência porque eu não implementei as classes necessárias. Então, eu vou clicar aqui, vou pedir para ele implementar os métodos abstratos, ó. Ele implementa dois métodos abstratos aqui. Deixa eu apagar essa geração automática que ele faz aqui, ó. Ele implementa dois métodos abstratos. Um que ele chama de getAsObject e o outro que é o getAsString. Ou seja, pegue como um objeto e pegue como uma string. Então, quando eu implemento para que ele pegue como um objeto, vou mudar o nome das variáveis aqui, ó. Vou chamar de CTX, que vai ser o meu contexto. O iComponente, eu vou chamar de componente. Só para ajustar, eu não gosto de usar arg1, arg2, arg3, tá? E a string aqui vai ser valor e o objeto aqui eu vou chamar de obj. Bom, então o que acontece aqui? Aqui ele vai fazer assim, ó, toda vez que eu tiver um objeto Java, eu vou ter que forçar ele a ser recuperado como uma string. Então ele vai ter que retornar para mim um texto, uma string. Quando eu tiver o texto, que vem aqui, eu vou ter que recuperar ele como um objeto. Ele vai ter que retornar um objeto. Aqui eu tenho que retornar uma string. Então, desses dois métodos, o mais fácil é eu pegar esse aqui, quer dizer,
é eu ter um objeto Java e converter ele para uma string. Por quê? Porque o Java ele já tem algumas classes que permitem isso. Só que o que a gente vai fazer? Ó? A gente está pegando aqui um conversor para tipo usuário. Então, a classe que eu vou manipular vai ser a classe tipo usuário. Então, aqui, ó, que eu vou fazer? Primeiro, eu não posso garantir 100% de certeza que isso aqui vai funcionar. Então, eu tenho que usar um try. Que vai fazer um try catch. Vai tratar uma exceção. E a gente vê o que acontece. Então, nesse tratamento de exceção, eu vou fazer o seguinte, ó, vou mandar ele exibir uma mensagem só para eu saber que ele está dando erro aqui. Vou escrever aqui, ó, erro no conversor de tipo de usuário. Então, isso aqui é só para garantir aqui que ele vai jogar a mensagem para mim. E aí eu dou um return vazio aqui. Ele retorna uma string vazia. Ok. E se der certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu preciso retornar um tipo usuário. Então eu vou criar um objeto do tipo usuário. Tipo usuário. Que eu vou chamar de tipo. E vou fazer o ajuste aqui. Ó, estou forçando ele a ser um tipo usuário. Então, esse objeto aqui vai ser forçado a ser um objeto do tipo usuário. Feita essa conversão, eu preciso obrigar ele, então, a retornar o objeto. Então, vai aqui, ó, return. Retornar com uma string. Então, veja só. Uma coisa que é importante a gente entender aqui. Como esse meu objeto ele vai estar persistido no banco de dados, a chave primária dele pode ser o mecanismo de recuperação para mim. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando o objeto, esse objeto eu estou pegando o ID dele e forçando ele a escrever esse ID como uma string. Beleza. Então, isso provavelmente, aliás, certamente, vai fazer com que a escrita lá na tela, ele vai identificar, vai escrever o ID do objeto para identificar esse objeto. Bom, sabendo então que eu estou obrigando a escrever o ID, aqui na minha conversão da string para o objeto, esse valor que vem aqui nada mais é do que esse ID que eu forcei ele a escrever. Então, aqui, para eu recuperar o objeto, eu vou ter que pesquisar no banco de dados para recuperá-lo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar novamente a variável tipo usuário, tá? Ela vai ser null inicialmente. E eu vou criar aqui o tipo usuário DAO. E aí eu instancio o objeto do tipo usuário DAO. Tá, e aí é a mesma história, não posso garantir 100% do funcionamento. Então eu vou fazer um try com catch também. Try catch com exception, erro no conversor de tipo usuário, beleza. E aqui, o que eu faço? Aqui ou ele retorna, na verdade o meu return vai ficar fora agora. Return tipo. Então, ou ele vai retornar nulo, se ele der exceção, ou ele vai retornar recebe DAO.procurar por ID, e eu vou receber esse valor aqui, que é o ID. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu valor integer.parseInt valor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo o valor para um inteiro e mandando ele pesquisar a existência de um objeto por esse valor, por esse identificador inteiro na base de dados. Havendo esse objeto na base de dados, ele recupera sem maiores problemas. Então, eu vou salvar aqui para ver se a gente só resolve o problema do erro que aqui se apresenta. Bom, então, sem erro aqui na nossa classe, eu vou precisar fazer um ajuste na minha interface, lá na minha tela. Então, a tela está aqui, ó, usuário, onde o usuário faz referência àquele
select, que é aqui, ó, pselect menu, então aqui eu vou ter que referenciar o converter. Ó. Então, eu estou dizendo aqui que eu tenho select one menu, tá? Esse select one menu ele guarda o tipo usuário, ok, TP user aqui, e aqui eu vou ter que dizer para ele o seguinte, ó, essa classe ela faz uso do converter tipo usuário converter. Então, eu especifiquei quem? Esse nome que aqui está, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, esse cara vai funcionar como meu conversor, tá? Feito isso, ó, salvei a minha tela e eu vou pedir para executar meu projeto novamente. E assim que a tela estiver aberta, a gente retorna aqui. Bom, agora com a interface funcionando aqui, ó, a gente tem que lembrar que a gente estava com um pequeno problema na hora que eu clicava na opção de editar. Ó, vou clicar aqui no João Teste, editar. João Teste, então agora eu vou colocar João Roberto Antunes, certo? E vou mandar salvar, ó. Vocês vão ver que ele mudou. Ah, quero mudar ele de vendedor. Não, vou fazer o seguinte, vou pegar esse outro aqui, ó, João Lucas Pazin, e vou mudar ele para novo tipo usuário, salvar. Então percebam que a ação aqui está funcionando sem maiores problemas. Então dessa forma aqui, ó, se eu quiser cadastrar um novo usuário, vai ser novo@email.com 123456 123456. Opa, data de nascimento. Aqui a gente coloca uma data de nascimento qualquer. Vamos mudar o ano aqui para 2012. Pronto. Beleza, salvar. Vamos ver se ele salvou. Ó, novo usuário, ele colocou aqui essa idade. O problema da idade aqui é outro. Vamos ver por que ele não está mostrando a idade. Mas o foco da aula aqui, desse vídeo, era nós mostrarmos aqui essas possibilidades. Aqui no caso da idade, eu já sei que a gente não preencheu a data. O único que está preenchido a data é esse aqui, mas ele está com alguma informação. Ah, ele pegou 22 aqui. Então é por isso que ele não gravou, tá? Vamos pôr 2012, vamos ver o que acontece. Salvar, vamos ver se vai. Ah lá, salvou, se for 2012, tem 9 anos. Se colocar 1979 e salvar, ele atualiza a data. Os demais estão com data zerada, porque não tem data de nascimento. Certo? Então, com isso, a gente resolve a questão do converter nessa videoaula aqui.